Boa noite, meus amigos do Facebook, da ISCOM Recife. Agora vamos fazer uma transmissão conjunta com o WhatsApp do 10º canto, capítulo 43, a morte do demônio Kuvalayapida. E vamos transmitir juntamente com o WhatsApp. Então, vai ser uma transmissão conjunta, ok? Vamos começar. Hare Krishna, bom dia, boa noite a todos. Vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 43. Krishna mata o demônio Kuvalayapida. Primeiro resumo. Este capítulo narra como o Senhor Krishna matou o majestoso elefante Kuvalayapida, como Krishna e Balarama entraram na arena de luta e o que Krishna disse ao lutador Chanura. Depois de terminarem seus rituais matutinos, Krishna e Balarama ouviram timbales que anunciavam o início da competição de luta e foram ver as festividades. No portão da arena da luta, eles depararam com um elefante chamado Kuvalayapida, que, sendo açoado por seu guardador, atacou Krishna. O poderoso elefante capturou Krishna com sua tromba, mas o Senhor revidou ao ataque e depois desapareceu da vista da fera, ficando entre suas pernas. Enfurecido por não conseguir ver Krishna, Kuvalayapida procurou pelo olfato e o agarrou. Mas o Senhor escapou. Desse modo, Krishna irritou e atormentou Kuvalayapida, acabando por arrancar uma de suas presas e espancando-o e a seus guardadores até morrerem. Salpicado com o sangue do elefante e carregando no ombro com uma arma, uma das presas do elefante, o Senhor Krishna, ao entrar na arena de luta, parecia mais belo do que a lua, do que nunca. Lá, as várias classes de pessoas o viram de diferentes maneiras, segundo sua relação específica com ele. Quando soube como Krishna e Balarama tinham matado Kuvalayapida, o rei Kansa compreendeu que eles eram invencíveis e ficou tomado de ansiedade. Os membros da audiência, por outro lado, encheram-se de júbilo ao lembrarem-se da surpreendentes passatempos do Senhor. As pessoas declaravam que Krishna e Balarama deviam ser duas expansões do Senhor Narayana que descenderam na casa de Vasudeva. Chanura, então, adiantou-se e desafiou Krishna e Balarama a lutar, dizendo que o rei Kansa queria ver tal luta. Krishna replicou: embora não passemos de nômades da floresta, ainda assim somos súditos do rei. Logo, não hesitaremos em satisfazê-lo com uma exibição. De luta. Assim que ouviu isso, Chanura sugeriu que Krishna lutasse com ele e Balarama lutasse com Mustika. Verso 1.
Shri Shuka Uvacha Ata Krishnascha Ramascha Krita Shucho Param Tapa Maladundupi Nigagosham Shrutua Drastum Paetuhu. Sri Shukadeva Goswami disse: ó castigador dos inimigos, após realizarem toda a purificação necessária, Krishna e Balarama ouviram o ressoar dos tímbalis na arena da luta e então foram para lá ver o que estava acontecendo. Significado. Srila Sridhara Swami dá a seguinte explicação para as palavras Kritashucho. Tendo executado toda a purificação necessária, 2 dias antes, Krishna e Balarama tinham realizado sua purificação, seu desagravo de ofensas, por executarem façanhas heróicas. Os senhores raciocinaram: mesmo depois de termos tomado nosso poder conhecido em virtude da quebra do arco e da realização de outros feitos, ainda não asseguramos a liberdade de nossos pais. Kansa está de novo tentando matá-los. Portanto, embora ele seja nosso tio materno, não será errado que nós o matemos. Eles garantiram sua inocência com este raciocínio. Verso 2. Rangadwaram samasadya tasmin nagam avastitam apashyat kuvalayapidam Krishno basta prachoditam. Ao chegar na entrada da arena, o Senhor Krishna viu o elefante Kuvalayapida bloqueando-lhe a passagem devido à ordem de seu guardador. Significado: o guardador do elefante revelou sua intenção maliciosa ao bloquear a entrada do Senhor Krishna na arena. Verso 3. Badwa parikrama souti shamurya kutilalakam uvacha hastipam vacha meganaga gabiraya. Prendendo bem suas pernas e atando para trás seus cabelos de seus cachos de cabelo, o Senhor Krishna dirigiu-se ao guardador de elefantes com palavras tão graves quanto o ribombar de uma nuvem. Significado: é óbvio que o Senhor Krishna estava preparando-se para lutar. Segundo Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, o Senhor pôs de lado sua jaqueta, apertou o cinto e prendeu o cabelo para trás. Verso 4. Ambastam basta margam no nau dehi apakrama matitram no chetsat jaram tuadya Nayami Jamasadana. O Senhor Krishna disse: ó condutor, afasta-te já do meu caminho e deixa-nos passar. Caso contrário, hoje mesmo enviarei a ti e a teu elefante para a morada de Dhyamaraja.
evam nirbatsitom bastaha kopita kopitam gajam godayam chodayam asa krishnaya kalam takajamupamam. Ameaçando assim o carregador do elefante, ficou irado e então pôs-se a instigar seu furioso elefante, que se assemelhava ao tempo, à morte e à Jamaraj, a atacar o Senhor Krishna. Verso 6, Karindras tam abidrutiya karenatarasa grahit karat vigalita sonum nihatyam grishu aliyata. O Senhor dos elefantes arremeteu contra Krishna e, com a tromba, agarrou-o violentamente, mas Krishna escapuliu, deu-lhe um murro e desapareceu de vista do animal, passando por entre as pernas deste. O Senhor Krishna golpeou, o significado, o Senhor Krishna golpeou o elefante com seu punho e então desapareceu entre as pernas do animal. Verso 7. Sankrudastam achakshano granadrishti sakeshavam param mrishat pushkarena parasahya vinirgataha. Enfurecido por não conseguir ver o Senhor Krishna, o elefante procurou pelo olfato, mas uma vez Kuvalayapida agarrou e o Senhor agarrou o Senhor com a ponta da tromba, só para que o Senhor se saltasse à força. Significado: o Senhor Krishna permitiu que o elefante o capturasse para que a fera fosse estimulada a continuar lutando. Assim, quando Kuvalayapida ficou orgulhoso, o Senhor Krishna frustrou de novo com sua potência superior. Puche pragrihiyati balam danusha panchavinshatim vichakasha chatanagam suparna iva lilaya. O Senhor Krishna então agarrou o poderoso Kuvalayapida pelo rabo e, como que brincando, arrastou pela distância de 25 arcos, com a mesma facilidade que a garuda arrasta uma cobra. Saparya Vartam Manena Sevya Dakshinato Tiata Barama Barmya Manena Govatseneva Balakaha. Enquanto o Senhor Achyuta segurava o rabo do elefante,
o animal tentava virar para a esquerda e para a direita, fazendo o Senhor girar na direção oposta, tal qual um menino faria ao puxar um bezerro pelo rabo. Verso 10. Tato bimukam abietya panina hatya varanam patitasya padakamya mrigendra ivalilaya dantam upatyaptenebam hastipam chahanadari. O Senhor Hari então subiu no elefante com a destreza de um poderoso leão. Arrancou uma presa e com ela matou o animal e seus guardadores. Nrikatam dvipam utisrija dantapani samavrishat anshamanyasta vishano sim madabindubi ankitaha virudha sweda kanika vadanam buruhu babo. Deixando de lado o elefante morto, o Senhor Krishna apanhou a presa e entrou na arena de luta, com a presa apoiada no ombro, gotas de sangue e suor do elefante salpicadas sobre ele e seu rosto de lótus coberto com finas gotas de seu próprio suor. O Senhor resplandecia com grande beleza. Vrito Gopai Katipayai Baladeva Janardano Rangam Vishatu Rajam Gajadanta Varayudo. Meu querido rei, o Senhor Balarama e o Senhor Janardana, cada qual sendo escolhido, tendo escolhido uma das presas do elefante como arma, entraram na arena com vários vaqueirinhos. Verso 17. Malanamashimini mamnara vara istrinam ismaro murtinam gopanam swajano satam kishiti bujam shasta swapitroshishu mrityu boja patevira avidusham tatuam param yoginam vishninam paradevateti viditorangam gatata sagrajaha. Quando Krishna entrou na arena com seu irmão mais velho, os vários grupos de pessoas presentes apreciaram Krishna de diferentes maneiras. Os lutadores viram Krishna como um relâmpago, os homens de Mathura como o melhor dos varões, as mulheres como Cupido em pessoa,
os vaqueiros como seu parente, os governantes ímpios como um castigador, seus pais como um filho, o rei dos bojas como a morte, os homens ininteligentes como a forma universal do Senhor Supremo, os yogis como a verdade absoluta e os vrishnis como sua suprema deidade adorável. Significado. Srila Sridhara Swami cita o seguinte verso que explica as 10 atitudes de intercâmbio com Krishna aqui descritas. Rudro Bhutascha Sringaro Hasyam Virodaya Tata Bhayanakascha Bibatsaha Shantasa Prema Bhaktikaha. Há 10 diferentes humores. Fúria percebida pelos lutadores. Admiração pelos homens. Atração conjugal pelas mulheres. Riso pelos vaqueiros. Cavalheirismo pelos reis. Misericórdia por seus pais. Terror por Kansa. Espanto pelos homens inteligentes. Neutralidade serena pelos yogis e devoção amorosa pelos Vishnus. Srila Vishwanath Chakravarti salienta que gente como os lutadores, Kansa e os governantes ímpios perceberam Krishna como perigoso, irado ou ameaçador, porque não conseguem compreender a verdadeira posição da personalidade de Deus. Na verdade, o Senhor Krishna é amigo e bem-querente de todos, mas porque nos rebelamos contra Ele, Ele nos castiga e assim podemos percebê-lo como ameaçador. Krishna, ou Deus, é de fato misericordioso e quando Ele nos pune, isto também é misericórdia dele. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura cita a seguinte afirmação védica: Rasovai sarasam hi evayam ladva nandi bhavati. Ele mesmo é rasa, o sabor ou doçura de uma relação em particular. E com certa certeza, quem alcança esta raça torna-se Anandi, pleno de bem-aventurança. Taittiriya Upanishad 2.71. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati cita outro verso para explicar a palavra rasa. Vyatitya bhavana varna vartma yashtama karak bharatbhu ridi sattvojvale badam swadate saraso mataha. Aquilo que está além da imaginação, carregado de deslumbramento e saboreado no coração, que esplandece de bondade, isso é conhecido como rasa. Como Srila Rupa Goswami explica com detalhes em seu Bhakti Rasamrita 5, as 5 raças principais: neutralidade, servidão, amizade, amor paternal e amor conjugal. E 7 raças secundárias: admiração, humor, cavalheirismo, compaixão, fúria, medo e terror. Assim,
Ao todo, há 12 raças, e o supremo objeto de todas essas é o próprio Si Krishna. Em outras palavras, nosso amor e afeição, de fato, se destinam a Si Krishna. Infelizmente, por ignorância, teimamos em tentar espremer felicidade e amor das relações materiais, que não têm relação direta com Krishna. E por isso a vida se torna uma frustração constante. A solução é simples: render-se a Krishna, amar os devotos de Krishna e ser feliz para sempre. Verso 18. Hatam kuvarayapidam drishtvato apidujayo kanso manasi apitada brisham udvivije nripa. Ao ver que Kuvalayapida estava morto e os dois irmãos eram invencíveis, Kansa ficou dominado pela ansiedade, ó rei. Torejaturanga gato mahabujo vititra veshabarana sragam baro jatanato utama vesha darino manakshipanto pradbaya nirikshatam. Adornados com diferentes ornamentos, guirlandas e roupas, tal qual uma dupla de atores em trajes excelentes, os dois senhores de braços poderosos resplandeciam com muito esplendor na arena. De fato, eles dominavam a mente de todos os espectadores com sua refulgência. Nirikshiyato utama purushojana mancha istita nagara rastraka nripa prahashaveko kalitekshana nanaha papuna tripita nayanastat ananam. Tradução: ó rei, enquanto os cidadãos da cidade e as pessoas dos distritos vizinhos contemplavam de seus lugares nas galerias as duas supremas personalidades, a força da felicidade deles fez com que seus olhos se arregalassem e seus rostos desabrochassem. Eles bebiam a visão dos rostos dos senhores sem ficar saciados. Verso 21. Pibanta iva chakshu biyam lihanta iha hitvaya jigranta iva nasabiyam shlishyanta iva bahubihi uchu parasparam tevai
Jatadrishtam ejatashrantam tatrupaguna madhurya pragatbhya ismaritaiva. Parecia que eles estavam bebendo Krishna e Balarama com seus olhos, lambendo-os com suas línguas, cheirando-os com suas narinas e abraçando-os com seus braços. Tendo-se lembrado da beleza, caráter, encanto e bravura dos senhores, os membros da audiência começaram a descrever esses aspectos uns aos outros, conforme o que tinham visto e ouvido. Significado: naturalmente, as pessoas reunidas em Mathura para o festival de lutas tinham ouvido falar sobre as últimas notícias das aventuras de Krishna e Balarama na cidade, como os senhores tinham quebrado o arco de sacrifício, derrotado a polícia e matado o elefante Kuvalayapida. E agora que viam Krishna e Balarama entrando na arena, confirmavam-se suas mais acentuadas expectativas. Krishna é a personificação de toda beleza, fama e opulência, e, portanto, aqueles que estavam reunidos na arena de lutas ficaram 100% satisfeitos ao glorificarem o que tinham ouvido sobre ele. E agora estavam vendo. Verso 23. Eto Bhagavata Shakshat Dare Narayanasyahi Avitirno Ihamshena Sasudevasya Vishmani. As pessoas diziam: esses dois rapazes, com certeza, são expansões do Senhor Narayana, que desceu a este mundo no lar de Vasudeva. Eshavaikila Devakyam Jatonitashta Gokulam Kalam Etam Vasangagudo Vavride Nanda Vishmani. Este Krishna nasceu de mãe Devaki e foi levado para Gokula, onde permaneceu escondido todo esse tempo, crescendo na casa do rei Nanda. Verso 25. Putana nena nitantam chakravatas chadanava ajuno guhyaka keshi denukonye chatatvidaha. Ele fez com que Putaná e o demônio redemoinho se encontrassem com a morte, derrotou as árvores gêmeas Ajuna e matou Sankachuda, Keshi, Denuka e demônios similares. Versos 26 e 27. Gavosapala etena davagne parimotitaha kaliyodamita sarpa indrashta vimodakritaha saptaham ekabhastena tritodri
Paravaromuna Vashavatasha Nibyascha Paritratam Chagokulam. Ele salvou as vacas e os vaqueiros de um incêndio na floresta e subjugou a serpente Kalia. Ele eliminou o falso orgulho de Indra ao sustentar com uma só mão a melhor das montanhas durante uma semana inteira e protegendo desse modo os habitantes de Gokula da chuva, do vento e do granizo. Verso 28. Gopyasya nityamudita hasita prekshanam mukam pashanto vividams tapams taranti smashramam mudar. As golpes superaram toda a espécie de aflição e experimentaram imensa felicidade por verem seu rosto, que parecia sempre animado, com olhares sorridentes e livre de cansaço. Verso 29. Vadanti anena vanshoyam yadosu bahu vishuta sriyam yasho mahatvam cha lapsyate parirakshitaha. Dizem que, sob sua plena proteção, a dinastia Yadu ficará famosíssima e obterá riqueza, glória e poder. Ayam chasya graja sriman Rama Kamala Lochana Pralambo Nihatojena Vatsako Jepakadayaha. Este seu irmão mais velho, de olhos de lótus, o senhor Balarama, é o proprietário de todas as opulências transcendentais. Ele matou Pralamba, Vatsaka, Baka e outros demônios. Significado. De fato, 2 dos demônios aqui mencionados foram mortos por Krishna, mas não por Balarama. A razão do engano é que, quando a notícia das proezas de Krishna se espalharam entre as pessoas comuns, os fatos se embaralharam um pouco. A mesma tendência pode ser observada nos jornais modernos. Verso 31. Janeshu evam brovaneshu turieshu ninadatsu cha Krishnaramo samabhasya chanuro vakyam abravit. Enquanto as pessoas falavam assim e os instrumentos musicais ressoavam, o lutador Chanura dirigiu-se a Krishna e Balarama com as seguintes palavras. Significado: Chanura não pôde tolerar que a audiência louvasse tanto Krishna e Balarama. Por isso, ele teve que dizer algo aos 2 irmãos. Verso 32.
He Nandasuno He Rama Bhavanto Virasammato Niyuddha Kushalo Shrutva Ragyabhutam Didri Kishuma. Ó filho de Nanda, ó Rama, vós sois muito respeitados por homens corajosos e sois habilidosos na luta. Ao ouvir falar de vossa bravura, o rei decidiu chamar-vos aqui, querendo ver isso por si mesmo. Priyam Ragya Prakurvatya Shreyo Vindanti Vai Prajaha Manasa Karmana Vacha Viparitam Atoniata. Os súbitos do rei que tentam satisfazê-lo com seus pensamentos, atos e palavras, sem dúvida alcançam boa fortuna, mas aqueles que deixam de satisfazê-lo sofrerão o destino oposto. Verso 34. Nityam Paramudita Gopa Vatsapala Jatais Putam Vanshu Malajudena Kridantas Charayantigaha. É bem sabido que vaqueirinhos sempre estão contentes enquanto pastoreiam os bezerros, e que os meninos brincam de lutar entre si, enquanto apacentam seus animais nas várias florestas. Significado aqui, Chanura explica como os dois irmãos vieram a ser peritos em lutar. Verso 35. Tasmadragya priyam jujam Vayam Chakaravamahe Bhutani Naprasidanti Sarvabhuta Maya Nripaha. Portanto, façamos a vontade do rei, todos ficarão satisfeitos conosco, pois a pessoa do rei engloba todos os seres. Tam nishamya bravit Krishno deshakalotitam vachaha niyudham atmano bishtam Manyamano Binamdhyacha. Ao ouvir isto, o Senhor Krishna, que gostava de lutar, acolheu bem o desafio, respondendo com palavras apropriadas ao tempo e lugar. Prajaboja Pateyasya Vayam Chapi Vanecharaha Karavama Priyam Nityam Tamna Param Anugraha. O Senhor Krishna disse: embora meros habitantes da floresta, somos também súbitos do rei dos bojas. Devemos satisfazer-lhes os desejos, pois este comportamento nos concederá o benefício máximo.
Verso 38. Balavayam tulya balai kridishyamo jatotitam bhaveniudam madharma isprishen malasabatsada. Somos apenas meninos e devemos brincar com quem tenha igual força. A competição de luta deve acontecer de maneira conveniente para que a irreligião não desonre as respeitáveis membros da audiência. Chanura uvacha bala nakishorastvam balasta balinam vara lilayebo hatojena sahasra dvipa satwa brit. Chanura disse: não és em realidade um menino, nem um moço, e tampouco o é Balarama, o mais forte dos fortes. Afinal, matastes brincando um elefante que tinha a força de 1000 outros elefantes. Verso 40. Tasmad bhavadiyam balibi jodavyam nanayotravai mai vikrama vashneya balena saha mustikaha. Vós dois, portanto, deveis lutar com adversários poderosos, de certo? Não há nada injusto nisso. Tu, ó descendente de Vrishni, podes mostrar tua bravura contra mim, e Balarama pode mostrar contra Mustika. Neste ponto encerro os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 43º capítulo do Śrīmad Bhagavata, intitulado Krishna Mata o demônio Kuvalaya Pita. Jai, Hare Krishna. Sim, encerramos nossa transmissão desse capítulo. Hare Krishna. E agora vamos dar uma olhadinha no Facebook da ISKCON Recife, se tem alguém ao vivo. Sim, tem uma pessoa ao vivo, o Jai Nityananda, Hare Krishna. Ele assistiu, apareceu aqui e colocou um comentário. Hare Krishna. Agora vamos encerrar nossa live, né? Se encerrar essa nossa live. Hare Krishna. Vamos encerrar essa nossa live cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.